Nesse vídeo a gente vai ver 30 funções, fórmulas aqui no Excel que podem te ajudar muito no seu dia a dia. E cada uma dessas funções a gente vai utilizar um exemplo prático e real, porque dessa forma a gente consegue entender como que funciona cada função e fórmula no Excel e como que a gente pode ter uma aplicação prática e real de cada uma dessas fórmulas e funções. Como eu disse, são 30 fórmulas, funções que a gente vai aprender aqui. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante e me ajuda também. Deixa um like aqui nesse vídeo. Faz um comentário, gostei do vídeo ou fiquei com dúvida em tal coisa, porque você deixando o like e comentando ajuda bastante o meu trabalho e assim eu consigo trazer cada vez mais vídeos úteis e gratuitos para todo mundo que precisa, beleza? Vamos lá então começar com a primeira função que a gente vai aprender aqui. Ou melhor, duas funções que a gente já vai ver aqui, PROC-V e PROC-X. Essas duas funções são funções que nos ajudam a automatizar tarefas. Então, ó, bem legal para o dia a dia. Vai automatizar as coisas. E as duas conseguem buscar algo que a gente procura. São bem parecidas, porém existe uma diferença bem grande do PROC-V para o PROC-X. A gente vai entender aqui também qual que é a diferença dos dois na prática. Mas para começar, o problema real que eu tenho aqui para resolver é o seguinte. Eu tenho uma lista, um relatório de tudo que foi vendido aqui na empresa. E aí o que eu preciso fazer nesse relatório? Calcular o lucro bruto. E como é que calculo o lucro? Algo bem simples aqui que eu fiz. Venda, olha só, venda, que é esse valor aqui, venda do produto, menos o custo, beleza? Então se eu pego a venda e tiro o valor do custo, vou ter ali o lucro bruto, tudo bem? Só que tem um problema. Aqui a coluna do custo não foi preenchida. Quem fez esse relatório esqueceu, ou não teve tempo, enfim, de fazer aqui essa coluna do custo. E aí cada um dos produtos que eu tenho, ó, creatina, pasta de amendoim, ômega 3, ficou tudo vazio, está sem custo. E aí vai dar um trabalhão para eu preencher essas informações, né? Eu posso ficar aqui o dia inteiro. Mas algo positivo é o seguinte. Aqui do lado direito eu tenho uma outra tabela, onde eu posso verificar cada um dos produtos, o nome da marca, a prateleira e algo bem legal que é o custo. Então eu posso fazer essa referência, ver o produto que eu preciso e o custo correspondente a esse produto. Mas, ao invés de eu ficar fazendo isso de forma manual, vou lá, vejo aqui o custo do produto, R$46. Volto aqui na lista, digito, vai demorar muito. Então a função PROC-V ou PROC-X consegue fazer isso para mim. Eu falo assim, pode ser qualquer uma das duas. Olha só, eu estou querendo saber o custo da creatina de 400 gramas. Então vai lá naquela lista, vê o que é a creatina e traz o custo para mim. É isso que as duas funções conseguem fazer. Então essa é a explicação prática do funcionamento do PROC-V e do PROC-X. Já que a gente vê a diferença. Vamos começar aqui com o PROC-V. É uma função mais comum de ser utilizada, até porque o PROC-X é mais recente. Mas vamos com o PROC-V. Então eu preciso trazer o custo de cada um dos produtos, usando como referência a lista que eu tenho ali na direita. Igual PROC-V, aqui ó. Lembre-se sempre de colocar o igual no começo, para que você consiga ter acesso à função, à fórmula que você vai utilizar. 2 cliques, 1, 2, para selecionar. E a primeira coisa que a função PROC-V me pede é o valor que eu procuro. E aqui nesse caso o valor que eu procuro é a creatina. Então deixa eu clicar aqui do lado direito. Creatina, tá vendo? Porque é esse produto que eu quero. Ponto e vírgula. E agora aonde que eu vou buscar a creatina? Aonde que eu vou encontrar esses produtos? Aqui nessa lista que eu tenho à direita. E aí para selecionar de modo bem simples, eu poderia clicar e arrastar para selecionar o intervalo que eu vou usar. Mas eu posso clicar aqui também, ó, em cima da letra, da coluna. Porque dessa forma eu seleciono toda a coluna, é mais fácil. Mas algo bem importante. Eu tenho que selecionar a coluna O, clico, seguro e arrasto para selecionar a coluna P também. Porque eu vou utilizar as duas colunas. O nome do produto, que é a minha referência, e o custo, que é o que eu quero trazer como resultado. Ponto e vírgula. E agora, número, índice, coluna. O que é isso, hein? Olha só. Nesse intervalo que eu selecionei, coluna 1 é o produto e coluna 2 é o custo. O que eu quero trazer como resultado? Coluna 2, certo? O custo. Então, aqui, eu vou colocar o número 2, beleza? Porque eu quero a coluna 2. Ponto e vírgula. Última informação. Eu quero correspondência exata ou aproximada? Exata. Sabe por quê? Porque se, digamos o seguinte, se eu estou procurando creatina 400 gramas, não é para o PROC-V. Eu achei uma de 300 aqui, então vou trazer para você. Não, eu quero exatamente o que eu estou procurando. Então é a correspondência exata, tudo bem? Deixa eu dar 2 cliques aqui. 1, 2, pronto. Agora eu posso fechar parênteses, ou nem precisa, só aperto o Enter de uma vez. E aí a gente já vai ter o resultado correto do custo do primeiro produto. Mas aí tem um problema, né? E o segundo produto, o terceiro e o quarto? Calma aí, que a gente resolve isso aqui em 1 segundo. Clica nessa primeira célula que você acabou de fazer a fórmula do PROC-V. Aqui no cantinho você vai clicar e arrastar para baixo, ou melhor, você vai dar 2 cliques rápido, 1, 2, aqui no cantinho direito da célula. 1, 2, pronto, olha que legal. Agora a função PROC-V desceu para todas as linhas e assim a gente já tem o valor, o preço, o custo, na verdade, né, de todos aí os produtos. E quando a gente desce uma função, olha que legal.
Tá vendo que tá puxando o nome aqui, ó, da célula em azul? Quando a gente desce, o nome também desce junto. Dessa forma fica totalmente automático pra gente. Eu sempre puxo o valor do nome e tá logo à direita, ó. Agora, algo bem parecido que a gente pode fazer é utilizar o PROC-X para retornar a prateleira, que é uma coluna que está vazia. De qualquer forma, a gente já resolveu o problema aqui que eu tinha, que era calcular o lucro bruto. Agora eu já consigo calcular, porque eu tenho a venda e tenho o custo. Mas eu também gostaria de preencher a prateleira que esse produto se encontrava. E a prateleira eu também tenho como referência aqui, ó. Tem nome do produto e prateleira. Então dá para associar as duas coisas e usar no PROC-X. Ah, mas por que eu não uso o PROC-V aqui? Porque o PROC-V ele tem uma limitação. Então a gente acabou de usar o PROC-V, correto? Acabamos de usar, funcionou bonitinho. Mas ele tem um problema. O PROC-V ele funciona da seguinte maneira. O que a gente acabou de procurar? O produto, correto? Então a gente usou o produto para trazer o quê? O custo. O custo está à direita ou à esquerda do produto? À direita, correto? Então, ó, o custo está para a direita. Por isso que o PROC-V funciona. Então o PROC-V ele consegue puxar qualquer informação que está à direita da nossa referência, do nome do produto. Muito bem, funcionou certinho. Eu puxei o custo. Mas, como agora eu quero a prateleira está para onde? Está para a esquerda. Ah, então aí tem um problema, porque o PROC-V ele não faz esse caminho para a esquerda. Ele só puxa a informação que está para a direita. E aí a gente precisa então utilizar o PROC-X. É por isso que tem o PROC-X. Uma função mais nova e consegue ir para qualquer lado, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Beleza? Então, é uma função mais recente que nos ajuda a substituir o PROC-V. Mas, se você quiser sempre usar o PROC-V, você pode. Viu que não dá para usar? Usa o PROC-X. Tudo bem? Simples assim. Não precisa se preocupar com isso. Não se estresse. Vamos lá então usar aqui agora o PROC-X para resolver esse problema. Como a gente já aprendeu e entendeu por que o PROC-V não vai funcionar aqui, e não funciona mesmo. Não adianta nem... Tenta fazer, você vai ver que não vai dar não vai trazer nada, não vai funcionar. O PROC-X é algo bem importante. Igual PROC-X, eu tenho aqui no meu Excel. Pode ser que no seu Excel a versão dele não tenha o PROC-X, porque é literalmente uma função bem nova que lançou há pouco tempo. Se você não tiver, assiste aqui a resolução. Por quê? Porque vai que na empresa onde você trabalha tenha. Aí você pode usar lá na sua empresa, tudo bem? O importante é aprender as novidades do Excel também, porque daqui a pouco tá todo mundo usando também, né? Então, PROC-X. Deixa eu dar 2 cliques aqui e consegue nos ajudar a resolver problemas, né? 1, 2 para selecionar. O valor que eu pesquiso, bem simples, parecido com o PROC-V, é o produto, ó, que agora está aqui do lado esquerdo. Ponto e vírgula. Qual que é o lugar onde eu vou pesquisar a informação? Só de pesquisa. Está aqui nessa minha tabelinha da direita. Eu vou pesquisar o produto na coluna O. Clico aqui em cima da letra O. Ponto e vírgula. E qual que é a matriz ou o intervalo que eu vou trazer de retorno? Ah, o que eu vou trazer de retorno é a coluna M, onde eu tenho a prateleira. Então já selecionei. E agora, acabou. Então a função PROC-X é bem mais simples do que a função PROC-V, você viu? Já foi mais fácil. Enter. Aí, ó. Prateleira A2. Agora deixa eu dar 2 cliques no cantinho. 1, 2. E conseguir descer aqui, ó, o resultado para todo mundo. Dessa forma a gente finalizou PROC-V e PROC-X. E também a gente conseguiu entender a diferença dos dois. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Agora, outras 2 funções que são bem importantes, que podem te ajudar bastante, principalmente quando você quer testar alguma coisa, é o aleatório entre e o carácter, de caractere. Então, olha só, a função aleatório entre, ela consegue gerar números aleatórios. E aí você vai pensar o seguinte, para que eu vou querer gerar número aleatório? Para que eu vou usar isso? Sabe para que você pode usar isso? Para criar senhas, por exemplo, para fazer sorteios ou para criar informações de uma planilha modelo. Eu preciso testar um cálculo, eu preciso criar algum gráfico e eu queria ver se esse gráfico vai ficar bom, mas eu não tenho nenhuma planilha para testar o gráfico. Usa a função aleatório entre, porque ela pode te ajudar a criar informações, criar valores fictícios de vendas, datas fictícias. O que você precisar de número ou até de letras aleatórias, a função consegue te ajudar. Então vamos lá, primeira coisa, gerar números aleatórios. Igual a aqui, ó, aleatório entre. 1, 2 para selecionar. E aí, 2 coisas só que eu preciso. Definir o número inferior e o superior. Ou seja, o intervalo que eu quero gerar esse número. Se você quiser gerar os números de 0, ponto e vírgula,
a 10, é só deixar dessa forma, de 0 a 10. Fecha parênteses, Enter. Agora, toda vez que você atualizar a sua planilha, pode ser clicando dentro de uma célula, 1, 2, e apertando Enter, o número vai mudar para você. Ou você pode usar aí no seu teclado a tecla F9. F9. Porque aí o número também vai atualizando para você, olha lá. Então, assim que a gente consegue gerar números aleatórios. 1, 2, e aqui dentro você pode usar o que você quiser. Números negativos, números bem grandes, você faz o que você quiser, usa o intervalo que você quiser. O menor e o maior, tudo bem? Os dois limites. A gente também pode usar o aleatório entre para gerar datas aleatórias. Igual aleatório entre, 2 cliques aqui, ó, 1, 2. Por exemplo, a minha data de início pode ser dia... Aqui é importante a gente colocar entre aspas, tudo bem? Então, ó, abre aspas, 01/2024. Fecha aspas. Ponto e vírgula. E a data máxima vai ser, abre aspas, 31/12/2024. Fecha aspas, fecha parênteses. Enter. Vamos apertar o F9, ó, olha que legal. E aí vai gerando data aleatória para mim, ó. Totalmente aleatória. Vai gerando para mim. E agora um exemplo que é bem legal da gente utilizar o aleatório entre é para criar planilhas modelos. Então vai que, como eu falei, você precisa testar alguma coisa, ou você precisa ver algum gráfico, ver alguma fórmula, só que você não tem nada, sua planilha está vazia. Você pode fazer em minutos uma base de dados completa para você, utilizando a função aleatório entre, para gerar valores aleatórios para você. Então vamos começar com o seguinte, gerar datas aleatórias. Como a gente aprendeu, igual aleatório entre, 1, 2, a data inicial pode ser dia 1 de janeiro de 2024, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, e a data superior pode ser 31 de janeiro de 2024, fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Deixa eu arrastar para baixo isso daqui, ó, e agora eu tenho datas aleatórias. E dessa forma, eu já tenho a primeira parte da minha tabela, que eu vou testar. E agora, se por exemplo eu quiser, vamos começar com os valores, gerar valores aleatórios. Vamos lá. Igual aleatório entre, 2 cliques aqui, ó, 1, 2. Inferior pode ser, digamos, R$50, ponto e vírgula, e o superior pode ser R$200. Enter. Só que aí tem um problema, né? Ou não é um problema, mas e se eu quiser especificar? Por exemplo, quando a gente fala de dinheiro, pode ser que um produto ou qualquer valor ele seja igual a R$51,09. Como é que eu faço para colocar esse 9 centavos? Ou ainda, R$51,99. Como é que eu coloco esse centavos aqui dentro do meu aleatório entre? Porque se a gente verificar o valor que eu obtive aqui, ele está 00 no final, correto? Vamos atualizar isso daqui, vamos ficar atualizando. Ó. Ali, ó, não muda, é sempre 00 no final. Então, para que você possa adicionar os centavos, você vai fazer um truque de matemática, digamos assim, mas é bem simples. 2 cliques, 1, 2, para abrir a funçãozinha. Eu vou aumentar o limite inferior e o superior em 2 casas decimais. 00 e aqui também 00. Aí você concorda comigo que vai ficar um número bem grande. Mas o que eu vou fazer? Aqui no final, depois do parênteses, dividido, barrinha para a direita, por 100. Divide por 100. Porque aí eu vou deslocar o número e vou ter as 2 casas decimais que eu preciso. Então, ó, que legal. Aí sempre eu vou ter número decimal. Diferente de 0, no caso, né? Mas pode ser igual a 0 também, não tem problema. Aí, ó. Agora deixa eu clicar e arrastar para baixo. E já está quase pronta a minha planilha fictícia. Com data e valor. E agora chegou um negócio mais difícil aqui, né? E produto. Como é que eu faço produto? Digamos que o meu produto, eu quero que seja, por exemplo, A, B, ou pode ser F, pode ser G. Não importa, mas eu queria que fosse uma letra. Como é que eu posso fazer para gerar letras igual aleatório entre? Só funciona com um número. Mas é aí que a gente tem uma funçãozinha bem legal, chama charact. Sabe o que ela faz? Igual charact, 2 cliques, 1, 2. Se eu colocar qualquer número aqui dentro, pensa num número aí. Pensou? Digita o número aqui dentro. Eu vou colocar, sei lá, vamos 99. Fecha parênteses. O que será que vai acontecer? Enter. Ó, retornou a letra C minúscula. Então vamos testar outro número aqui. 99, agora eu vou colocar o número 10. Enter. Ih, retornou nada. Sabe por que não retornou nada? Porque isso aqui deve ser algum símbolo que existe aqui no teclado. Mas peraí, vamos colocar então outro aqui. Vamos colocar 55. Enter. Aí retornou o número 7, tá vendo? Então basicamente essa função charact, ela pega um número e transforma na sua referência simbólica, digamos assim. Porque, por exemplo, no computador, a gente até consegue colocar símbolos e um monte de coisa, né? Por exemplo, estrelinha, asterisco é um símbolo. Posso colocar outros tipos de símbolo também, ó. Colchetes, né?
Posso colocar aqui esse símbolo musical, não sei o nome, desculpa, mas tem também esse tipo de símbolo aqui no nosso computador. Ou seja, o computador ele tem vários símbolos, letras, números, símbolos e várias outras coisas, certo? E cada uma dessas letras, números, símbolos, existe uma correspondência numérica. Por exemplo, a letra A, o correspondente da letra A é o número 65, igual carácter, 2 cliques aqui, ó, 1, 2, 65, Enter, retorna a letra A. E a letra Z é o 90, Enter, aí ó. Então, tudo que a gente tem no alfabeto, inclusive, é referenciado aqui dentro do computador. E com a função carácter, a gente consegue transformar números em letras, em símbolos, no que quer que seja. E pensando nisso, a gente pode utilizar, dentro da função carácter, o aleatório entre, para ficar gerando letras melhor. O aleatório entre gera números aleatórios. Só que como o carácter pega números e transforma em letras, olha o que a gente tem. Letras aleatórias. Então, vamos começar com algo simples. Igual carácter. 1, 2. Se eu colocar 75, Enter, eu tenho a letra K. E como eu falei, 65 é A e 90 é Z. Então aqui dentro do carácter, olha o que eu vou colocar. Aleatório entre 1, 2 e o meu intervalo mínimo, 65, ponto e vírgula e o máximo, 90. Ou seja, de A a Z. Depois você pode testar aí também com intervalos diferentes e ver o que você obtém. Fecho parênteses, mais uma vez, Enter. Dessa forma eu consigo obter letras aleatórias. Pronto, olha que legal. Então aqui eu já tenho uma planilha modelo de teste. E algo bem importante agora. Se você quiser deixar fixo essas informações que você tem na tela, até porque se você fizer qualquer modificação na planilha, essas informações vão ficar repetindo, vão ficar sendo geradas de novo para você. Você pode selecionar todo mundo aqui, Ctrl C para copiar, botão direito, e você vem nessa segunda opção, ó, valores. Pronto. E dessa forma você remove as fórmulas e funções que você fez. E aí você fica ó, só com a letra ou o número em si. Não existe mais a função. Agora, o último exemplo de como que a gente pode usar a função aleatório entre é para fazer sorteios. Então, se você, por exemplo, tem uma lista de pessoas, ou pode ser de produtos também, e você quer ver quem que é o ganhador, ou qualquer coisa do tipo de sorteio, pegar o ganhador, você pode usar a função aleatório entre. Então, por exemplo, aqui nesse lista de participantes que eu tenho, tem vários nomes. Eu não sei quantos participantes eu tenho. Então, vamos fazer o seguinte. Nessa primeira célula, 1. Na segunda, 2. Na terceira, 3. Não é para a gente não ficar o dia inteiro fazendo isso. Eu seleciono todo mundo aqui, dou 2 cliques no cantinho, 1, 2. Porque dessa forma o Excel continua a sequência para mim. E o que eu vou fazer? Eu vou usar dentro do meu aleatório entre o número 1 como valor mínimo e o número 35 como valor máximo. E vamos ver quem que vai ser o ganhador desse sorteio. Então, sorteado igual aleatório entre 1, ponto e vírgula, 35, fecha parênteses, Enter. Saiu o número 30. Então o número 30 seria o ganhador. Mas dá pra gente fazer o seguinte, ó, F9, 1, 2, 3, 34. 34 é o ganhador. Vamos ver. Aqui, ó, João Castro, ele que ganhou aí o sorteio. E uma outra função que consegue nos ajudar bastante também no nosso dia a dia é a função concat. Basicamente ela consegue juntar, combinar células em uma só. Então a gente combina informações. Ah, mas por que eu vou querer combinar células? Escreve o que eu estou falando. Pode ser que um momento ou outro você precise fazer isso daí. Juntar informações. Um exemplo prático aqui, diferente desse daqui que a gente vai fazer. Pode ser que você esteja criando um modelo de e-mail. Sabe quando você escreve um e-mail para alguém? Então, você vai escrever a mesma coisa para todos os clientes ou para todos os fornecedores. Você vai mandar o mesmo texto. O que vai mudar? O nome da pessoa ou uma ou outra informação. Você pode usar a função concat para pegar esse texto base que você tem e combinar com o nome da pessoa, que vai mudar, e com outra informação que também pode mudar, entendeu? Então você pega algo base e vai combinando com as coisas. Essa é uma aplicação prática, por exemplo. Mas, nesse exemplo que eu tenho aqui, eu tenho nome, sobrenome, ramal e e-mail da pessoa. E aí eu gostaria de ter o nome completo. Mas, o que eu tenho é nome e sobrenome. E aí eu preciso juntar, então, né, essas duas informações para ter o nome completo. Então, posso fazer utilizando a função concat. Igual concat. Aqui, ó, 2 cliques. Ah, tem a função concatenar. Qual que é a diferença? A função concatenar no Excel, tá vendo que tá até com esse símbolo aqui de exclamação, ó? É uma função um pouco mais antiga, e aí ela está sendo substituída por essa função concat. Ah, então quer dizer que eu não posso usar o concat? Pode, não tem problema. Se quiser usar, pode usar, se tiver no seu Excel. Basicamente é a mesma coisa. Mas aqui, como o concat é uma função mais nova, eu vou usar essa função, tudo bem? Mas concatenar, de qualquer forma. 1, 2. Primeira coisa que eu vou selecionar é a primeira coisa que eu quero agrupar. Então, nesse caso, é o nome. Beleza? Ponto e vírgula. E aí eu quero juntar com o sobrenome. Então tá aqui. E agora?
Enter. Aí juntou, tá vendo? Ó? Ana Silva, Ana Silva. Mas espera aí, que juntou, mas não ficou bom. Porque faltou espacinho entre um nome e o outro. Concorda comigo? Ana Silva tinha que ter um espacinho ali no meio, para separar um nome do outro. E como é que eu adiciono esse espaço aqui no Excel? Eu posso fazer da seguinte maneira. 2 cliques. Eu vou deletar essa segunda parte. Ponto e vírgula. O espaço eu vou adicionar da seguinte maneira. Abre aspas, espaço, fecha aspas. Dessa forma o Excel vai entender que esse vazio que eu coloquei é um espaço. E aí ele vai separar as duas coisas. Ponto e vírgula. E agora eu seleciono o segundo nome da pessoa. Nome e sobrenome. Enter. Aí sim, agora ficou chique. 2 cliques no cantinho, 1, 2. E aí, ó, já tem a junção de nome e sobrenome de todo mundo. Agora eu gostaria de criar aqui uma coluna de informações. O que quer dizer isso daqui? Por exemplo, eu gostaria de ter aqui o nome da pessoa completo, vírgula, o e-mail da pessoa, vírgula e o ramal. Ou nome, ramal e e-mail. Juntar essas informações todas. Mas aqui a gente vai ter que juntar bonitinho, né? Colocar vírgula e fazer tudo certinho. Igual concat 1, 2. E lembra que eu falei que muitas vezes você precisa juntar informações para criar meio que um modelo? Vai que você precisa fazer isso para mandar para alguém. Ah, segue informações dos funcionários. Já manda tudo certinho. Nome, vírgula, e-mail, vírgula, ramal e outras informações. Como texto, eu poderia utilizar o nome completo que eu já tenho aqui na esquerda, mas para a gente fazer do zero, nome, ponto e vírgula, espaço, aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula, e agora eu seleciono o sobrenome da pessoa. Ponto e vírgula. Então, beleza. Então, já tem o nome completo. Então, depois do nome completo da pessoa, eu quero uma vírgula e espaço. E aí, colocar o ramal. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Abre aspas, vírgula, espaço, fecha aspas. Ponto e vírgula, ramal. Selecionou, selecionou. Ponto e vírgula, abre aspas, vírgula, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula, o e-mail da pessoa. Está aqui do lado, ó. Enter. Ó, não está dando para ver, porque com certeza a célula está muito pequena para o tamanho do texto. Então, ó, deixa eu clicar aqui no cantinho e vou aumentar bastante para a gente conseguir visualizar. Aí, ó, pronto. Então aqui eu tenho nome, ramal e e-mail. Então a gente conseguiu juntar essas 3 informações de um modo organizado, né? Deixa eu dar 2 cliques aqui no cantinho, ó. 1, 2 e pronto, ó. Finalizei aquilo que eu precisava fazer. Agora, 2 funções aqui no Excel que conseguem nos ajudar muito a fazer análises. Conte-C e conte.valores. Então, você pode basicamente utilizar isso aqui com qualquer informação que você tenha na sua planilha. Não importa o que seja. Aqui nesse caso, eu tenho um relatório de pedidos, data, ID do pedido, nome do produto, cliente, região, quantidade, frete e o total. E aí, digamos que eu queira saber o total de pedidos que tem. Ah, mas o total de pedidos é muito fácil de saber. Só você contar linha por linha. 1, 2, 3, 4. É fácil, mas demora, né? Imagina eu ficar contando aqui linha por linha. E outra coisa. E se acontecer de um dia, todo dia, toda semana, aumentar a quantidade de pedidos? E aí essa planilha vai ficando maior e maior. E eu não vou ficar contando isso daqui todo dia. Deixa o Excel contar para mim. Então, Conte-C e Conte-Valores conseguem me ajudar nessa análise e também nessa automatização de tarefas. E aí, se eu quiser, por exemplo, saber o total de pedidos, eu posso utilizar a função Conte-Valores para fazer o quê? Para contar quantas linhas existem com informações. Então, se eu utilizar aqui, ó, total de pedidos, igual conte.valores, 1, 2. Aqui dentro dessa função, eu vou selecionar qualquer coluna. Pode ser, por exemplo, a coluna D. Aqui, ó, D. Selecionei toda a coluna, tá vendo? Clico aqui em cima. A função conte-valores vai contar a quantidade de linhas onde tem valor. Aqui vai contar, ó, essas 2 primeiras? Não, porque não tem nada aqui. Aí já conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Enter. Aí, ó, deu 1097. Ou seja, tem 1097 pedidos aqui. Mas, nesse caso, a gente tem algo específico para resolver. Você concorda comigo que esse meu relatório tem cabeçalho? E o cabeçalho é o quê? Um valor. Ou seja, a função conte-valores, como ela está contando toda a coluna D, ela contou produto, whey protein, ômega 3, creatina e assim por diante. Só que você concorda comigo que produto não é um produto, é só o nome da coluna? Então não devia ter entrado lá na contagem, né? Porque senão vai ficar com 1 a mais. E como é que eu faço para remover, então? Ó, não conto o cabeçalho. Como é que eu faço? Bem simples. Aqui no Conte-Valores, ó, 1, 2, bem no final, menos 1. Aí, ó, uma matemática bem simplesinha, menos 1, porque aí remove 1. Estava 1097,
agora está 1096. Dessa forma a gente consegue contabilizar a quantidade de coisas que a gente tem. Agora indo para o Cont C, viu que a gente contou tudo, né? Eu contei tudo. Eu não quero saber quanto que tem de whey protein, quanto que tem de ômega 3, não. Só conta tudo para mim que saiu. 1, 2, 3, 4, conta as linhas. Só isso, sem critério nenhum, só conta a linha. Agora a função Cont C, ela consegue ser mais criteriosa do que o Cont Valores. Por quê? Porque digamos que eu queira saber quantos pedidos eu tenho. Ah, eu já sei quantos pedidos você tem, 1096. Beleza, mas peraí. Quantos pedidos eu tenho por região? Eu não quero saber que é 1096, não. Eu quero saber quanto que é para o norte, quanto que é para o sul, quanto que é para o leste, quanto que é para o oeste. Dividir esse total por região. Então, se você quiser contar alguma coisa específico, eu não quero contar tudo que eu tenho, só quero contar o que é da região norte. Você pode usar Cont C. Ou qualquer outra coisa que você queira contar de modo específico. Só quero contar o que tem a palavra azul. Só quero contar o que é igual a 10. Tá bom? Igual Cont.C. Aqui, ó. 1, 2. O intervalo que eu vou usar agora tem que ser o intervalo onde eu tenho o meu critério. Norte, sul, leste, beleza? Então aqui nesse caso eu vou selecionar a coluna F. Seleciono aqui a coluna F. Ponto e vírgula. E qual que é o meu critério? Eu só quero contar que seja igual a norte. Então clico aqui do lado esquerdo. Então vai pegar toda essa coluna azul e tudo que for norte vai contabilizar. Enter. Aí ó, norte é 250. Deixa eu clicar e arrastar para baixo. Sul, 270 e assim por diante. E aqui eu consigo fazer análises. Consigo ver que a região norte é o que menos compra, aqui é da loja, e aqui a região leste é a que mais compra. E aí a gente consegue ver, por que será que está acontecendo isso? Vamos tentar melhorar aqui o frete, entregar mais rápido, não sei. Alguma coisa está acontecendo. E aqui eu já consegui enxergar o número, o valor, e ver quem que mais compra e quem que menos compra com essas duas funções, né? Cont C e Cont Valores. Agora, duas funções que podem ajudar bastante. Quem trabalha muito com número é a função converter e a função ABS. ABS é de absoluto. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma planilha bem simples, data, movimentação e o valor. Basicamente é como se fosse um relatório de vendas, de saídas. Não é de vendas, né, mas de saída, tudo que saiu da conta. E aí, como é algo que saiu, ele está de negativo, né, porque saiu, é um valor que saiu da conta, diminuiu o valor da conta, então saiu, negativo. E aqui tem vários valores. Se eu quisesse saber o total gasto que eu tive, vamos fazer isso, ó. Igual, uma função que a gente pode usar para somar todo mundo é a função de soma. A gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho, mas basicamente é o seguinte. Igual, soma, 2 cliques aqui, ó, 1, 2, e aí eu seleciono todo mundo. Enter. Perceba que o total que retornou para mim, menos R$8.000, ou seja, R$8.000 negativo. Tudo bem? Mas aí tem um problema. Total gasto, menos 8.000. Então, peraí, tá esquisito, né? O total gasto não é menos 8.000. Total gasto é 8.000. Eu queria o número inteiro. Eu quero o número absoluto. Eu não quero o número, eu não quero saber se é negativo, enfim. Eu quero só o número em si, 8.457. Então, sempre que você precisar trazer um número do negativo para o positivo, ou o número já é positivo, mas você quer ter certeza que ele sempre vai ser positivo, você pode usar a função ABS, absoluto, para converter e manter o número como positivo sempre. Deixa eu pegar uma célula aqui de baixo, igual a ABS, 1, 2, e a única coisa que ela me pede é um número que eu quero. Posso clicar nesse número aqui de cima, ó, Enter, e aí ele retorna para mim um número no formato positivo. Vamos colocar isso aqui em moeda, só para ficar certinho. Aí, ó, beleza. Então aqui em cima eu tinha negativo e aqui em cima eu tenho positivo. Eu posso usar o ABS também, ó, igual ABS, e colocar o número que eu quiser aqui dentro. Se eu colocar menos 100, fechar parênteses, Enter, ele retorna um número positivo desse valor. Mas algo bem interessante é o seguinte, 1, 2, aqui dentro da soma, eu posso usar esse resultado e transformar ele direto num número positivo aqui mesmo dentro da soma. Então aqui no começo, ó, igual ABS, 2 cliques, 1, 2, e o que o ABS vai fazer? Vai pegar toda a soma que está aqui dentro, ó, e vai transformar ela num valor positivo. Fechar parênteses, Enter, pronto. Agora, independente dos números que eu tenho aqui, ó, posso até mudar um número. Menos 9.999. Enter. Veja que o valor foi atualizado, mas mesmo assim ele se manteve positivo. Por quê? Porque eu estou usando a função ABS junto com a função de soma. Agora, uma outra função que a gente pode usar bastante para quem trabalha com número é o converter, que basicamente é um conversor de unidades. Então, se você tem algo, volume, comprimento, massa, qualquer coisa do tipo, você pode converter as unidades de medida. Unidade de medida, você pode fazer a conversão pelo Excel. Então, aqui eu deixei alguns exemplos, como que tem centímetros, milímetros, quilômetros, inches, que é
polegadas e assim por diante. Então eu preciso converter basicamente essas quantidades que estão numa unidade de medida específica, tudo para metro. E aí eu consigo fazer isso com o converter aqui do Excel. Igual converter, olha só, 2 cliques, 1, 2. E basicamente a primeira coisa que o converter me pede é um número. Esse número eu posso digitar ele aqui dentro. Ó. Então 100, ponto e vírgula, aí eu escolho. Esse 100 está no quê? Qual que é a unidade original dele? Aí eu posso escolher qualquer unidade que eu tenho aqui dentro. Então, por exemplo, quero converter 100, por exemplo, colher de sopa, ou, vamos colocar aqui mais fácil, né? Algo mais específico, talvez. Vou colocar aqui, ó. Pode ser joule, por exemplo. 100 joules, 2 cliques, 1, 2, ponto e vírgula, eu quero converter ele por uma outra unidade de energia, né? Então a gente tem que manter aí o padrão. E o Excel ele já é inteligente, ele só me mostra aqui essas unidades aí correspondentes à primeira que eu selecionei. Então eu quero converter 100 joules para BTU. Deixa eu dar 2 cliques, 1, 2, quanto será que vai dar esse número? Enter. Aí, ó, retornou para mim 0,09, tudo bem? Então a gente pode fazer isso de forma manual, igual eu acabei de fazer, ou igual utilizar o que a gente já tem na planilha. Converter, 2 cliques, 1, 2, número, aqui ó, tá aqui do lado, ponto e vírgula, qual que é a unidade de medida desse número? Ah, eu já tenho aqui ó, centímetro, mas se você quiser você também pode selecionar por aqui, né? Mas deixa eu selecionar aqui, ó, mais fácil, ó, centímetro, cm, ponto e vírgula, e eu quero converter para qual unidade? M, que é o quê? Metros. Vamos clicar nessa célula que está aqui por trás, aqui difícil, né? Então peraí, vamos clicar em qualquer lugar e com a setinha do teclado, ó, eu consigo movimentar e jogar essa célula ali para trás. Ponto e vírgula. Só apertar o Enter, beleza? Aí já acabou. Ó. Então, 108 centímetros em metros é 1,08. Deixa eu dar 2 cliques, 1, 2. E aqui a gente tem a conversão de todos esses valores nas suas unidades de medidas originais, convertidos aí para metros. E esse é o resultado final que a gente tem. Então é assim que a gente pode usar converter e também ADS aqui no Excel. Uma função agora que eu acho muito legal é dia de trabalho total. Muitas vezes a gente precisa saber os dias úteis entre uma data e outra, independente da situação. Ah, quantos dias será que o funcionário trabalhou esse mês? Quantos dias de trabalho que a gente vai ter? Quantos dias, sei lá, de férias? Não sei, você quer fazer um cálculo aí mais específico, com dias úteis. Você não precisa quebrar a cabeça, porque o Excel consegue te ajudar com isso. Você só precisa ter duas informações. A data inicial e a data final, beleza? Data inicial, data final. E aqui nesse caso, por exemplo, ó, eu tenho vários projetos, a previsão inicial e a previsão final de entrega, tudo bem? Início e fim. Se eu quiser falar para o cliente quantos dias corridos vai demorar, é fácil de eu saber. Eu posso fazer igual previsão final menos previsão inicial. Enter. Aí, ó. Aqui eu já tenho os dias corridos, ó. Só que vai que eu tô, sei lá, calculando alguma coisa errada e eu prefiro passar em dias úteis porque é mais certeza. Não sei se o pessoal vai trabalhar final de semana e vai que atrasa isso daqui, né? Enfim, para mim dias úteis é melhor. Então você pode fazer o seguinte, igual dia trabalho total. Essa última funçãozinha aqui é a maior de todas. Dia trabalho total, ponto .intl. 2 cliques, 1, 2. E aqui a primeira coisa que pede é a data inicial. Então a data inicial é essa data aqui que eu tenho, ó, a menor de todas. Ponto e vírgula. E a data final, essa minha previsão que eu tenho aqui, ó, a maior data. Ponto e vírgula. E o legal dessa função é que ela deixa você escolher o que você considera como final de semana. Sábado e domingo? Ah, não. Domingo e segunda. Não. Segunda e terça. Segunda e terça é feriado para mim. Ou meu final de semana. Aí você escolhe o que você quiser. E se você não quiser escolher de conjunto, né? Sábado, domingo, segunda e terça, você pode escolher aqui somente domingo, somente segunda, terça, quarta, o dia isolado, né? Deixa eu manter aqui no padrão. Eu acredito que seja sábado e domingo. 2 cliques, 1, 2, beleza. Posso apertar o Enter e pronto, ó. Então, que era 23 dias corridos, passou a ser 18 dias úteis. 2 cliques, 1, 2 e pronto, ó, terminei. Agora eu consigo, talvez, ter uma previsão melhor aí para passar para o cliente, né, de certo modo. Consigo saber os dias úteis. Mas você pode usar esses dias úteis para o que você quiser, para situações diferentes. Precisa saber dias úteis entre uma data e outra? Essa função grandona aqui no Excel pode te ajudar. Dia trabalho total, ponto .intl. E como a gente já falou bastante de automação de tarefas aqui, tem algumas funções que podem nos ajudar muito nessa automatização, que são as funções C, E, OU e C erro. Basicamente essas 3 últimas funções aqui, ó, a gente utiliza elas junto com alguma outra coisa, mas de qualquer forma, elas são bem úteis de utilizar. A função C basicamente consegue nos ajudar a automatizar tarefas. Então se você, por exemplo, tiver
qualquer exemplo parecido com esse, ou às vezes totalmente diferente, tenta entender a lógica aqui, ó. Eu tenho o nome do aluno, prova 1, prova 2 e prova 3, a nota que cada aluno tirou, a média que esse aluno obteve em cada uma das 3 provas, e aí eu preciso escrever aqui um status para esses alunos. E esse status, ele tem um critério. Se a média for menor que 6, o aluno deve fazer uma atividade extra. E aí eu tenho que escrever isso daqui, ó. Então, por exemplo, o aluno aqui tirou 5. Então, atividade extra, por exemplo. Escrevo extra. Porém, se a média do aluno for maior ou igual a 6, é porque está aprovado. E aqui no caso, então, 7,5 é aprovado. E 6? 6 é aprovado também. Aí eu tenho que escrever de novo e assim por diante. Só que pensa comigo. Imagina eu ficar fazendo isso toda hora. E outra coisa, imagina, muda aqui alguma nota, entra alguma atividade nova. Não dá para eu ficar calculando isso toda hora, vai demorar muito. Não dá para eu ficar escrevendo isso toda hora. Então a função C consegue me auxiliar com isso. É só você pensar basicamente no seguinte. Sempre tenta pensar dessa forma para ver se você consegue usar a função C no Excel. Se esse valor for igual, maior ou menor que alguma coisa, aconteça isso. Se não for, é outra coisa, entendeu? Se acontecer isso, então faça isso. A função C consegue te ajudar. Então aqui nesse caso, ó, igual C, 2 cliques, 1, 2, teste lógico. Se esse número que eu tenho aqui do lado, ele for menor do que 6, e aqui é importante a gente prestar atenção, ó, porque menor é escrito dessa forma no Excel, ó, essa setinha para a esquerda, tá vendo? Menor. Se você quiser maior, você usa o contrário, setinha para a direita. Se você quiser o igual, eu quero verificar se alguma coisa é igual. Aí você usa o igual, o símbolo de igual, o sinalzinho igual. Beleza? Então é bem simples. Menor, maior e igual. Se esse número que eu tenho aqui, se esse número aqui ele for menor do que 6, vamos apertar o ponto e vírgula. Se aquele número for menor do que 6, então é porque o aluno precisa fazer uma atividade extra, correto? Então vou colocar aqui, ó, abre aspas, extra. Vou escrever só extra mesmo. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Porém, caso contrário, caso o aluno não tenha que fazer atividade extra, porque a nota dele não é menor do que 6, o que isso quer dizer? Se a nota não é menor do que 6, a nota só pode ser o quê? Maior do que 6, correto? E se for maior ou igual, o aluno ele vai estar aprovado. Então, abre aspas, aprovado. Fecho aspas, fecho parênteses. Viu? Super simplesinho a função C. 3 coisas que você precisa só. Enter. Aí, ó. Agora se eu der 2 cliques aqui, ó. 1, 2, eu consigo ter o resultado de todos os alunos já. Aprovado ou atividade extra. E tá tudo certinho se a gente verificar. Deixa eu fazer um teste aqui, por exemplo. Ó. Pegar esse aluno aqui e vou alterar a nota dele ao invés de 7. Vou colocar 3. Enter. Olha o que aconteceu. O aprovado mudou para extra. E é isso mesmo, tá certinho. Agora vamos aqui para baixo. E aqui a gente consegue usar aquelas outras funções que a gente tem. E, ou e se erro. Vamos continuar com essas funções. Aqui eu tenho algo um pouco diferente. Nome dos funcionários. Data de admissão. O tempo que o funcionário está na empresa em anos. O reajuste salarial, né, o último reajuste do funcionário. E quanto tempo já que o funcionário não recebe um reajuste em anos. Tem aqui também. E aí o que o chefe aqui pediu para fazer? Colaboradores com mais de 6 anos de empresa e sem reajuste com mais de 3 anos, eu preciso marcar aqui uma reunião com eles, porque vai ter um reajuste aí para o pessoal, beleza? Então são 2 condições aqui que eu tenho que observar. Primeiro, os colaboradores, eles precisam ter mais de 6 anos de empresa, beleza? Então se tiver, chique. Primeira coisa foi atendido, 6 anos de empresa. E o segundo critério é o quê? Que esteja sem reajuste há mais de 3 anos. São 2 coisas. O colaborador ele está há 20 anos na empresa, mas o último reajuste dele foi mês passado. Então não. Então não bateu a condição aqui. A primeira passou, porque é maior que 6, mas a segunda parte não bateu, entendeu? Então as 2 coisas têm que ser verdadeiras. Ó. Tudo bem? Esse e que muda tudo. As 2 coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Então vamos lá. Como é que eu posso usar aqui para automatizar essa tarefa? A gente vai fazer a mesma coisa, função C. Porém, junto com a função C, a gente usa a função E. Então, olha só. Igual C, 2 cliques, 1, 2. Agora, dentro do meu teste lógico, é que eu vou utilizar o E. Porque não basta só verificar o tempo em anos do colaborador, ou seja, o tempo que ele está na empresa, e também o tempo que ele está sem reajuste salarial. Não basta verificar uma coisa e não verificar outra. Eu tenho que verificar os 2 ao mesmo tempo, né? Então, para isso, eu vou colocar o E, para que eu possa fazer essas 2 verificações. Ou 3, ou 4, ou 5, ou quantas verificações você quiser fazer.
E, olha só, e, 2 cliques, 1, 2. E agora é só a gente colocar aqui os testes lógicos. E o primeiro vai ser o seguinte: se o tempo em anos aqui que o colaborador já está na empresa, esse valor aqui em amarelo, ele for maior do que 6, é porque é o primeiro critério, né? A primeira coisa que tem que acontecer. Ponto e vírgula. E agora a segunda coisa que tem que acontecer para a reunião ser marcada é se o reajuste salarial aqui do colaborador for maior do que 3. Ou seja, se o colaborador tiver sem reajuste há mais de 3 anos. Acabou, né? As condições que a gente tem que colocar aqui. Então eu posso fechar parênteses e ponto e vírgula. E aí algo bem interessante é o seguinte: a função C, que tinha apenas um teste lógico, a gente conseguiu colocar 2 com auxílio da função E. Caso essas condições aqui anteriores sejam verdadeiras, abre aspas, eu vou colocar assim, ó, reunião, fecha aspas, ponto e vírgula. E caso não seja verdadeiro, caso nenhum desses critérios bata, não é para agendar reunião. Então eu não preciso nem colocar nada. Eu posso deixar aqui vazio mesmo, porque aí a função C vai retornar falso, ou eu posso escrever, ó, abre aspas, e colocar, por exemplo, um xzinho. Fecho aspas, fecho parênteses, enter. Aqui retornou um xzinho. Por quê? No primeiro. Porque veja que esse colaborador, mesmo que ele tenha 12 anos já na empresa, ele acabou de receber um reajuste salarial. Ó, 0. Tempo em anos. Não faz nenhum ano que ele recebeu o reajuste. Agora deixa eu dar 2 cliques aqui no cantinho da célula. 1, 2. E pronto. Ó. Eu consigo ver todo mundo que está dentro dessas condições aqui anteriores. Tudo bem? É o que está marcado reunião. Agora uma outra função que a gente pode utilizar é a função OU. E aí a gente pode até usar uma lógica parecida que a gente usou anteriormente. Mas aqui nesse caso, ó, produtos em estoque baixo, menos de 10 unidades, ou se estiver marcado como comprar. Então o que está acontecendo aqui nessa situação? Tem o estoque da loja com vários produtos diferentes e a quantidade em estoque. E aqui tem a observação do Pedro, que é a pessoa responsável pelo estoque aqui da empresa. Se o Pedro falou que é para comprar um produto, é para comprar o produto. Então esse aqui já é o primeiro critério. Ou, o que pode acontecer também, tem produto que está com estoque baixo, como esse daqui, ó, ômega 3, tá vendo? Ó? Tem uma unidade em estoque. Mas, me diz aí, o Pedro marcou que é para comprar? Não. Por quê? Porque talvez ele não viu ainda esse produto, não chegou nesse produto. Mas eu sei que, se tiver com pouco em estoque, é para comprar também. Então aqui nesse caso tem 2 condições para eu ver. Se o estoque estiver baixo, ou se o Pedro falou para comprar. E por que aqui eu estou falando ou? Porque pensa comigo, se fosse e, o estoque tem que estar baixo e o Pedro tem que ter mandado comprar. Nesse produto que eu marquei de vermelho, eu não iria comprar. Por quê? Porque o Pedro não falou para comprar. Então não é para os 2 critérios ser atendido ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. O estoque está baixo? Beleza, então compra. O Pedro mandou para comprar? Então beleza, então compra também. Ou uma coisa ou outra. Os 2 pode acontecer. E aqui tem que estar menos de 10 unidades ou marcado como comprar. Então, para que a gente possa utilizar a função C nessas condições, ao invés de usar o E, a gente usa o OU. Igual C, 2 cliques, 1, 2. O teste lógico que eu vou utilizar aqui vai ser OU, 2 cliques, 1, 2. E aqui dentro vai ser o seguinte. Primeira coisa, se essa célula que está aqui do lado do Pedro for igual, abre aspas, a palavra comprar, exclamação, e fecha aspas, é porque eu tenho que comprar. Ou, ponto e vírgula, caso essa célula aqui do estoque, seja esse valor que tem ali, seja menor do que o 10. Eu também tenho que comprar nessa condição. Então, fecha parênteses, ponto e vírgula. Coloquei as 2 coisas aqui que podem acontecer. Então, ponto e vírgula. Caso seja verdadeiro qualquer uma dessas coisas, é porque eu tenho que comprar o produto. Então, deixa eu marcar aqui, ó, abre aspas, comprar, fecha aspas, ponto e vírgula. E se não for verdadeiro? Aí, porque não é para comprar. Então, abre aspas, vou colocar assim, ó, não. Fecha aspas, fecha parênteses, enter. Aí, ó, primeiro retornando não. Por quê? Porque não é para comprar. Agora, se eu clicar e arrastar para baixo, ó, ele vai retornar para mim tudo que é para comprar e tudo que não é, seguindo esse critério que eu utilizei. Esse ou pode ajudar bastante numa automatização que você precisa fazer. Às vezes você precisa verificar 2, 3, 4 critérios. Não é você que precisa verificar, na verdade, porque a função C e junto com o ou pode te ajudar. Agora, a última função que a gente vai ver aqui é a função C-erro. Muitas vezes é comum de acontecer no Excel erros, como por exemplo, hashtag div/0, ou seja, divisão por 0. Isso daqui é um erro no Excel. Mas eu não quero ficar mostrando um erro na minha planilha.
Porque vai que alguém vê essa planilha que eu fiz e acha que eu fiz alguma coisa errada. Não é eu que fiz errado. É porque, de fato, tem uma divisão por zero aqui, mas aconteceu, não é um erro. É um acontecimento normal. Mas eu não quero deixar esse erro para abrir margem de dúvida nas pessoas. Ah, olha lá, o João fez um negócio que pode estar errado, está com erro. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de mostrar um erro no Excel, eu posso utilizar a função sererro, porque toda vez que tiver um erro, eu posso escrever alguma coisa. Por exemplo, corrigir valor. Eu posso substituir o erro pelo texto que eu quiser. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho vários vendedores e o quanto que cada vendedor vendeu nas 4 semanas do mês. Só que, como tem vendedor ó, que ainda está vazio, ou seja, eu ainda não preenchi. Não é que ele não vendeu nada, é que eu não preenchi ainda, não deu tempo. E como está vazio, e aqui na média semanal é uma média, como é que você tira a média de zero? Média de nada. Aí vai dar aqui mesmo divisão por zero. Então, é óbvio que vai dar esse erro aqui. Só que ao invés de ficar mostrando esse erro, a gente vai substituir o erro. Deixa eu dar 2 cliques na primeira célula, 1, 2, e aqui dentro já tem a função de média, ó, que nada mais é do que a média desses valores anteriores. Só que antes da função média, depois do igual, sempre que esse valor de média apresentar algum erro, que foi o caso aqui que a gente viu, eu vou substituir esse erro por alguma coisa diferente. Então, se erro, 2 cliques, 1, 2, se erro, qual que é o valor? A média. Ponto e vírgula. E se tiver algum erro, o que é para eu escrever? Abre aspas, vou colocar, por exemplo, verificar. Verificar. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula não, desculpa. Fecha parênteses. Enter. Agora deixa eu dar 2 cliques no cantinho. 1, 2. Olha que legal. Agora tudo que estava como erro, agora está como verificar. Por que isso é legal? Porque passa muito mais confiabilidade para quem está vendo a sua planilha pela primeira vez. Ela sabe que, mesmo que tenha um erro, você está ciente do erro. Porque além de você estar ciente do erro, você ainda, se acontecer algum erro, eu ainda escrevi ali uma mensagenzinha. Então a pessoa vai ficar tranquila em relação a isso. Ela sabe que você está ciente desse problema. Agora, as próximas funções é para quem gosta de trabalhar, ou às vezes nem gosta, né, mas trabalha com texto no Excel. E aí, muitas vezes surge a dúvida, se eu tenho algo que está tudo em maiúsculo, como é que eu corrijo e deixo certinho? A primeira maiúscula só, o resto minúsculo? Como é que eu transformo minúsculo para maiúsculo e vice-versa? Enfim, a gente vai ver algumas funções que podem nos ajudar com isso, como por exemplo, maiúscula, minúscula, primeira maiúscula, direita, esquerda, procurar e texto. Vamos começar com a função minúscula. Então aqui eu tenho o nome de vários funcionários, setor e algumas outras informações. Está tudo maiúsculo, mas eu não gostaria de deixar tudo maiúsculo. Eu queria deixar da forma tudo minúsculo. Então no Excel, igual, existe uma função chamada minúscula. Aqui ó, 1, 2, selecionei, e aí eu clico no texto em específico, que eu quero converter do jeito que está escrito para minúsculo. Enter. Aí ó, aí transforma todo mundo em minúsculo. 1, 2, pronto ó. Agora eu tenho tudo escrito em minúsculo para mim. Eu poderia até fazer algo parecido, porém para transformar de minúsculo para maiúsculo, por exemplo. Então, se aqui eu tivesse os nomes escritos em minúsculos, eu poderia usar igual a função maiúscula, 1, 2, clico aqui, Enter, para converter todo mundo em maiúsculo. Ó. Simples assim. Mas agora digamos que eu quero fazer algo diferente. Eu quero usar aqui a função primeira maiúscula. Por quê? Porque eu não quero que fique tudo minúsculo nem tudo maiúsculo. Então, por exemplo, Ana, o A maiúsculo, Silva, Santos e assim por diante. E para que eu possa fazer isso, igual, tem uma função específica no Excel para me ajudar. Ó. Pri maiúscula. 1, 2. E aí eu clico nesse nome que está aqui. E olha que legal a correção que o Excel vai fazer. Enter. A, S e aqui o ESC Santos também ficou certinho. Dessa forma eu consigo ter um nome mais da forma escrita correta, né? A gente está acostumado. Deixa eu clicar e arrastar para baixo. Ó. 1, 2. E pronto, ó. Aí todos os nomes agora estão escritos da forma certinha. Então, basicamente, essas 3 funções aqui no Excel, se você trabalha com texto, tenho certeza que pode ajudar bastante em alguma situação aí específica no seu dia a dia. Às vezes você precisa fazer alguma coisa, dá uma verificada nessas 3 funções aqui. Agora a gente tem direita, esquerda, procurar e texto. Essas funções aqui também podem te ajudar. Vamos começar com a função de texto, que é uma função bem mais interessante. Eu uso mais, digamos assim, né? Não é que é mais interessante. Cada um aí tem um carinho maior por cada função, certo? E a função de texto eu uso mais com mais frequência. Por quê? Porque a função de texto basicamente pode pegar qualquer texto e converter em outra coisa. Então, olha que interessante um exemplo prático. Tenho várias datas aqui. Várias datas. E aí, se eu quiser transformar em mês, ano e dia, eu consigo. Ah, mas por que você precisa fazer isso? Porque muitas vezes no Excel,
você tem, igual eu tenho aqui, ó, várias datas. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, mas você não quer saber a data específica, dia 1 de janeiro, não. O que importa para você, às vezes, é só o mês. Mês de janeiro, mês de fevereiro. E aí você quer saber e comparar os meses. Você não quer comparar os dias específicos. Você pode converter as datas em meses. E ao invés de você usar o dia, mês e ano, você usa só o mês. É mais fácil de fazer análise ou algo do tipo. Aqui a gente consegue, com a função texto, extrair de uma data só alguma informação específica que a gente precisa. Então, por exemplo, igual texto, 12, clica aqui. Primeira coisa que ela pede é o valor. E o valor é a data. Deixa eu clicar aqui, ou qualquer outra coisa que seja. Você pode fazer essas conversões. Deixa eu clicar na data, que eu tenho aqui do lado esquerdo. Ponto e vírgula. Eu quero extrair o mês. Então, deixa eu abrir aspas e colocar aqui dentro 3 vezes a letra M. M. Fecho aspas, enter. Aí, ó. Consegui extrair dessa data a palavra de janeiro. Ah, e se eu quisesse escrever janeiro por completo? Ao invés de eu usar 3 M's, uso 4. Enter. Aí, ó. Deixa eu dar 2 cliques. 1, 2. E aqui eu tenho todos os meses que foram extraídos das datas que eu tenho. Do mesmo modo, a função igual texto pode extrair também ano. Então, deixa eu clicar aqui na esquerda, ponto e vírgula, abre aspas, AAA. 3 vezes a letra A. Fecho aspas. Enter. Aqui eu extraio o ano. Ó. É a mesma coisa para o dia. Igual texto, seleciona a data, ponto e vírgula, abre aspas, e o dia, o que você acha que é a sigla? DDD. Fecho aspas, fecho parênteses, enter. Aí, ó. Eu consigo retornar um dia específico. 1, 2. Ah, mas espera aí. Aqui o dia é dia 3 de janeiro. 3. E o que retornou quá? O que é quá? Quarta-feira, dia da semana. Ah, mas eu não quero quarta, eu quero dia 3. Aí você fala o seguinte. Ao invés de usar 3D, você usa 2. Aí você tem 03. Se você deixar 4, aí você tem a data escrita de forma completa. Quarta-feira. 1, 2, pronto. A gente consegue ter algo bem específico aqui no Excel. Agora, para fechar essa parte, direita, esquerda e procurar, é o que está faltando a gente fazer e ver como é que funciona. Se você tiver, por exemplo, a função direita, esquerda e procurar, ela consegue extrair partes de um texto. Como a gente viu, eu posso pegar qualquer texto e transformar para maiúsculo, para minúsculo, só a primeira letra maiúscula. E, por exemplo, posso pegar uma data e converter para mês. A gente viu bastante coisa de texto aqui no Excel. Mas, e se eu tiver, por exemplo, alguma coisa escrita, qualquer que seja, aqui nesse caso eu tenho o nome do produto, a quantidade dele em tamanho e a cor. Item AA, traço 15 metros, traço azul. Eu gostaria de extrair alguma dessas informações. Então, por exemplo, eu posso usar a função direita, esquerda e procurar para me ajudar com isso. A função direita eu posso usar igual direita, 2 cliques, 1, 2, para extrair um texto puxando uma informação e começando da direita para a esquerda. Então, por exemplo, eu gostaria de pegar só a cor do item. Eu posso pegar esse azul que está aqui, ó. E para pegar esse azul, vou começar então na direita para a esquerda. Por isso que eu uso direita. Ah, e se eu quisesse extrair o nome do item? Aí você usa a função esquerda. Por quê? Você vai começar na esquerda para a direita. Tudo bem? Então vamos lá, direita, texto. Esse texto que eu tenho aqui na esquerda. Ponto e vírgula. Quantas letras, caracteres eu quero? Espera aí. Azul, 4. Enter. Aí, ó, extraiu só a palavra azul para mim. Deixa eu dar 2 cliques. 1, 2. Aqui no cantinho. Ou melhor, aqui não vai funcionar. Deixa eu clicar e arrastar para baixo. Pronto. A gente pode perceber um problema. Inza, o que é isso? Cinza. Ah, mas por que deu esse erro? Porque lembra que eu especifiquei 4 caracteres? Cinza tem 5. Por isso que deu erro. Cortou uma letra. Ah, então aí tem um problema, né? Como é que eu faço agora para puxar certinho o que eu preciso? É um problema. Mas a função procurar consegue me ajudar com isso. Então já vamos dar uma olhada aqui na função procurar, por exemplo. Primeiro a gente tem que entender o seguinte. A função procurar, ela consegue retornar a posição de qualquer coisa dentro de um texto que a gente tem. Então se você tem um texto qualquer que seja, igual o que eu tenho aqui. Tem item AA, tracinho. Ah, eu posso localizar esse tracinho e usar aqui no meu procurar. Eu falo para o procurar, ó, procura para mim o tracinho. E aí ele vai falar, ah, o tracinho está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na posição 8 do primeiro item. E ele vai retornar para mim o número 8. E essas referências que ele me dá, conseguem me ajudar a extrair uma informação do texto. Você já vai entender como que isso pode ajudar. Procurar, igual. Procurar, aqui, 2 cliques, 1, 2. O texto que eu procuro, qual que é? Abre aspas, tracinho, fecha aspas. Ponto e vírgula.
qual que é o texto que eu vou usar como referência. Esse texto aqui, ó. Enter. Aí, ó, retornou 8. Deixa eu clicar e arrastar para baixo, ó. E aí veja que aqui eu tenho vários resultados. 8, 7, 8, enfim. Porque cada tracinho se encontra numa posição diferente. E agora, usando aqui a função esquerda, para nos ajudar a completar esse raciocínio, se eu quiser extrair só o nome do item, por exemplo, ó, item AA, e eu colocar uma quantidade de palavras que é para extrair, de letras, vai ficar diferente do item A. Por quê? Porque aqui é menor, concorda? Item A é menor do que item AA. Um pouquinho maior, né? Então, não vai funcionar muito bem aqui a função esquerda, concorda? Igual aconteceu com a direita. Igual, esquerda, 1, 2. O texto que eu uso é esse daqui, tá aqui na esquerda. Ponto e vírgula. E o número de caracteres que eu quero extrair, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Enter. Aí, ó, item AA. Se eu dar 2 cliques, 1, 2, consigo extrair todo mundo. Mas, como o mesmo problema que deu anteriormente, aqui na esquerda a gente vai ter item A tracinho. Tá vendo? Ó? Esse tracinho, na verdade, não era para ter saído. Por quê? Porque o que acontece é que tem itens que tem o tamanho maior do que o outro na quantidade de letras. E aí fica esse erro mesmo para extrair. E aí que a gente pode usar o procurar junto com a função esquerda ou direita para nos auxiliar a sempre trazer aquilo que a gente precisa. Então, por exemplo, aqui na função esquerda, eu só extraí 7 caracteres. Aqui, ó, 7. Por quê? Porque o oitavo, inclusive é o resultado do procurar, é o tracinho. Então eu não quero 8. Não quero ir até o traço. Não, eu quero 1 a menos, 7. Pensando nesse raciocínio, ao invés de eu usar o 7 aqui dentro, eu clico na função procurar, menos 1. Por quê? Porque eu não quero até o traço. Eu quero traço menos 1. Fecho parênteses, enter. Aí sim, ó. 2 cliques. 1, 2, pronto, ó. Agora, independente do jeito que eu escrevo o item, ó, ele sempre vai trazer certinho só o nome do item para mim. E dessa forma a gente consegue utilizar maiúsculo, minúsculo, procurar texto de várias formas diferentes para nos auxiliar nessa manipulação de textos aqui no Excel. Uma outra função que é bem legal da gente ver é o desvio padrão. O desvio padrão basicamente consegue nos ajudar a ver as coisas que estão mais precisas e menos precisas. Então, nesse exemplo, eu tenho 2 máquinas, 1 e 2, e o tempo de produção de cada máquina em minuto de um determinado produto. E aí eu gostaria de saber qual que é a máquina que tem mais precisão. Como é que eu posso fazer isso, hein? Se eu tenho o tempo de produção de vários produtos de cada uma das máquinas, eu posso ver qual que apresenta o menor desvio desses valores. E o que apresentar menos desvio quer dizer que está mais preciso, ou seja, faz os itens com basicamente o mesmo tempo, com pouco desvio de tempo. Imagina que você tem uma máquina, ela faz o mesmo produto em 1 minuto e depois, do nada, ela faz o mesmo produto em 15 minutos. Peraí, por que está acontecendo esse desvio tão grande de um tempo de fabricação para o outro? O que está acontecendo? Então é legal a gente ter esses parâmetros para ver se está tudo certo e se não está. E basicamente o desvio padrão, em vários casos, tudo bem que isso pode depender de caso para caso, né? Mas geralmente, quanto mais próximo de 0, melhor. Tudo bem? Porque aí indica que tem um desvio, pouco desvio, tá? Quando tende a 0, tende a ter pouco desvio. Então aqui eu quero saber, ó, máquina 1, vou colocar M1 e também M2, que é a máquina 2. Para M1, que é a máquina 1, igual desvio padrão, aqui, ó, desvpad A, 1, 2. E aí eu vou usar todos os números que eu tenho aqui dentro, ó, da produção. Só que ao invés de eu ficar selecionando desse jeito, eu clico e arrasto, é mais fácil eu clicar na coluna C, porque aí seleciona tudo de uma vez. Enter. Então o desvio padrão da máquina 1 é 0,26. Tá bom ou tá ruim? Não sei, depende. Depende do padrão da empresa. Depende se a empresa fala qual que é o limite da empresa. Não sei. Depende de cada exemplo. Tudo bem? O que eu quero fazer aqui é comparar M1 com M2. O M2 igual desvio padrão 1, 2. E aí eu vou selecionar toda a coluna F. Dessa forma aqui. Enter. Me diz aí, qual que tem mais desvio? O M2, correto? Por quê? Porque o número é maior, 0,42. Isso indica que está ruim? Não, não sei. Depende. Depende dos critérios que você utiliza. Aqui nesse caso eu consigo tirar uma conclusão, que o desvio da máquina 2 é maior que o desvio da máquina 1. Tudo bem? Então é assim que a gente pode usar o desvio padrão no Excel de forma prática, para conseguir calcular as variações de números, valores que você tem aí na sua planilha. Agora, se a gente falar da função hoje, tenho certeza que muita gente vai gostar. E sabe o que a função hoje faz? Retorna a data de hoje. Ah, mas o que é isso? Data de hoje? É só olhar no celular e eu sei a data de hoje. Tudo bem, eu concordo com você, mas calma. Eu vou te mostrar uma aplicação prática super útil da função hoje. Aí no seu Excel,
Você clica em qualquer célula, igual hoje. Aqui, ó, função hoje. 2 cliques, Enter, pronto. A data do meu hoje é essa daqui que você está vendo. Aí, no seu caso, pode ser que tenha uma data diferente. Por quê? Porque o seu hoje é diferente do meu hoje. Mas o legal é o seguinte, se você fechar essa planilha aqui e abrir daqui 10 anos, sabe o que vai aparecer na função de hoje para você? A data do hoje, atual. Não vai ficar com a data antiga, não. Sempre atualiza para você. Então, a função hoje é uma excelente função se você quiser manter a sua planilha atualizada. Mas não estou entendendo como é que a função hoje vai me ajudar a manter minha planilha atualizada. Olha um exemplo legal que eu tenho aqui. Data, valor, prazo, dias para vencer. Então, se você tem e emite, sei lá, boleto, se você vende fiado para os outros, ou você quer controlar. Meu cliente fez uma manutenção lá na máquina e daqui 15 dias tem que voltar lá. Ou, não sei, enfim, você quer controlar algum prazo. E esse prazo depende do quê? Da data de hoje, concorda comigo? Quantos dias falta da data em questão até o dia que eu tô? Certo? Que a gente tem aí um cronômetro, né? Que vai tá faltando hoje 5 dias, amanhã vai faltar 4, e depois 3, e assim por diante. A gente se baseia no quê? Na data de hoje. Hoje falta 10 dias. Amanhã falta 9. Depois de amanhã falta 8, e assim por diante. Mas a gente sempre se baseia na data de hoje. E pensando nisso, a função de hoje pode me ajudar. E o mais legal é que ela sempre vai manter o cálculo atualizado. Por quê? Porque ela sempre vai se atualizar à medida que passarem os dias, tudo bem? Então, se eu quiser saber, a partir dessa data que eu tenho aqui, quantos dias faltam para vencer, eu posso utilizar a função de hoje. Na verdade, deixa eu mudar essa data aqui, né? Porque se eu usar a mesma data, vai faltar 0 dias para vencer. Vai vencer hoje mesmo, né? Então deixa eu colocar uma outra data aqui, ó. Pode ser 2024. Deixa eu arrastar para baixo isso aqui. Aí, beleza. Ó, tem datas diferentes aqui agora. Pronto. Dias para vencer. Igual. Eu quero saber, então, a data que eu tenho aqui menos a data de hoje, por exemplo. Entre. Aí, ó. Então, se eu quiser comparar essa data que eu tenho aqui menos a data de hoje, 366 dias. E amanhã, 365. Então, a gente consegue deixar atualizado esses valores. E a função hoje também, ao invés de você referenciar ela aqui pela célula, eu poderia ter escrito ela aqui dentro. Ó. Hoje. Fecha parênteses. Enter. Pronto. Então, a gente... Opa, aqui retornou uma data, né? Deixa eu clicar aqui em página inicial. Ao invés de usar data, eu quero usar número. Pronto, aí sim, agora tá certinho. Eu quero usar número. Então aqui eu já consigo ter também essa referência. Mas agora, voltando pro exemplo que a gente tinha, deixa eu até voltar aqui as datas que estavam. Aí, beleza. Aqui, se um cliente, por exemplo, no dia de hoje, essa data aqui, fez um empréstimo nesse valor, com prazo de 15 dias para pagar, quantos dias que falta aí para ele me pagar, por exemplo? Então peraí, fácil. Se ele fez um empréstimo hoje e falta 15 dias, e o prazo é de 15 dias, ou seja, vai vencer daqui 15 dias, beleza. Mas e se a data aqui fosse diferente? Se ele tivesse emprestado no dia 5, ele emprestou no dia 5, hoje é essa data que está aqui em cima, e o prazo é 15 dias. Quanto que falta para ele pagar? Então a gente pode usar a função de hoje para sempre manter essa planilha atualizada. E aí a gente consegue ver, tem um cliente que está faltando um dia para ele pagar, tem um cliente que está 0, ou seja, tinha que ter pago hoje. Tem um cliente que está negativo, então já venceu o prazo. A gente pode fazer igual, eu posso pegar aqui a data que o cliente fez esse empréstimo, mais o prazo. Enter. Aí aqui eu vou ter um valor, uma data final, beleza? Então essa daqui é a data que o cliente deve pagar alguma coisa. Ou essa é a data final. E aí se eu pegar essa data final e fazer menos o dia de hoje, eu vou ter quantos dias faltam para vencer. Então aqui dentro, 1, 2, vou deixar esses dois aqui entre parênteses, menos a data de hoje. Hoje. 1, 2, Enter. Ali ele deu erro só porque eu não fechei o parênteses, né? Mas eu apertei o Enter aqui, ele vai. Deu esse valor aqui em data, mas vamos transformar para número. Página inicial, data, número. Aí, 7 dias para vencer. Deixa eu clicar e arrastar para baixo. E aqui eu consigo ter o retorno de todos os quantos dias faltam para vencer. Beleza? Então, utilizando a função hoje, a gente consegue fazer vários cálculos importantes no Excel e deixar a nossa planilha atualizada. Não é para você saber a data de hoje, não. Você pode também saber a data de hoje, mas é bem importante você usar o hoje no Excel para deixar a sua planilha atualizada. Agora, duas funções que conseguem trabalhar muito bem em conjunto são as funções maior e menor. A função maior retorna os maiores valores de alguma lista.
E a função menor retorna os menores valores. Beleza, mas para que eu vou querer usar isso? Digamos que você queira fazer um top 10. Top 10 dos produtos mais vendidos, top 10 dos competidores que correram numa corrida mais rápida, enfim. E aqui eu tenho uma lista com competidores, a equipe de cada um, e o tempo em minutos, que cada competidor levou para completar a corrida. E aí, digamos aqui o seguinte, eu gostaria de saber os melhores competidores, top 5, e também os piores. Para fazer os melhores, eu posso usar a função menor. Por quê? Porque se o competidor teve um tempo baixo, quer dizer que ele foi bem na corrida, ele conseguiu completar a corrida no menor tempo. Então isso é algo bom, menor tempo. Então a função menor pode me ajudar com isso, olha que legal. Igual menor, 2 cliques, 1, 2. A coluna, a matriz, o intervalo que eu vou utilizar vai ser toda a coluna D. Ponto e vírgula. E o que eu quero? Aqui esse K. Eu quero o primeiro menor, o segundo, o terceiro, top 1, top 2, top 3, o que eu quero? O primeiro menor. Então é 1, número 1. Fecha parênteses, enter. Então o menor tempo é 55 minutos. 2 cliques. E se eu quiser saber agora o segundo menor tempo? Ao invés de 1, eu uso 2. Enter. Aí, ó, 55 e 4. Mas agora vamos fazer algo mais inteligente. Eu quero top 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Igual menor, 2 cliques, 1, 2. Seleciono a coluna que eu vou usar, ponto e vírgula. E eu quero primeiro o menor valor de todos. Então é 1. Enter. E agora se eu clicar e arrastar para baixo, olha o que eu vou ter? Os 5 menores tempos. E aqui eu tenho, então, os 5 menores tempos. E eu posso até retornar aqui o nome do competidor, usando a função procx. Por quê? Porque eu vou usar, eu quero achar o tempo, e a partir do tempo que eu vou ter aqui, eu trago como referência o nome do competidor, função procx. A gente já aprendeu, né? Então, igual a procx, eu quero pesquisar o tempo, ponto e vírgula, aqui na coluna D, ponto e vírgula, e trazer o resultado da coluna B. Enter. Olha que legal. Então aqui a gente tem os melhores competidores, os menores tempos. E agora se eu quiser saber os 5 maiores tempos, eu posso fazer algo parecido. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu vou ter igual maior. É a mesma coisa do menor, só que ele vai pegar o maior valor. Mas o jeito de usar é igual. Coluna D, ponto e vírgula. E eu quero o maior valor de todos. Ou seja, esse número aqui do lado. Enter. Clico, seguro e arrasto para baixo. E aqui estão os maiores tempos. E para saber o nome dos competidores, igual procx, pesquisa do valor. Esse daqui do lado, ponto e vírgula. Nessa coluna, ponto e vírgula. E traz essa coluna aqui. Enter. Clico, seguro e arrasto para baixo. Então aqui a gente tem os melhores, 5 melhores tempos e 5 piores tempos. Dessa forma a gente consegue ter uma aplicação bem útil da função maior e menor, por exemplo. Você poderia usar também para outras situações, para saber os produtos que mais vendem, top 10, top 5 e assim por diante, aí da sua empresa, ou enfim, dá para usar de várias maneiras diferentes, o maior e o menor. Agora, outras duas funções que nos ajudam a fazer análises, média e média C. Essas duas aqui são bem importantes no Excel. Então, digamos que você tem uma planilha, pode ser diferente da minha também, né? Mas enfim, tem aqui vários meses, quantidade, o tipo de veículo vendido, SUV, hatch e assim por diante, e o total aí da venda. E se eu quiser saber a média de vendas? Porque eu sei que tem venda de 400 mil, tem venda de 100, tem venda de 600 mil. Mas qual será que é a média de vendas? Eu posso usar a função igual média para me ajudar com isso. E aí eu posso selecionar só os valores que eu quero tirar a média, ou clicar em toda a coluna E de uma vez, para selecionar tudo. Enter. Olha que legal. Então isso aqui é a média de vendas. Mesmo que eu tenha valores de 100 mil, 600, 900 mil, a média é 432 mil. E aí, digamos que, se você quiser saber algo mais específico, eu não quero saber a média dos valores, mas eu gostaria de saber a média só de janeiro, só de fevereiro, só de março, a média de vendas por mês, ou qualquer outro critério que você quer utilizar. Você pode usar a função igual média C para te ajudar com isso. 1, 2. O intervalo que eu vou selecionar é onde eu tenho os critérios. Meses, janeiro, fevereiro, ou qualquer critério aí que você esteja utilizando. Então aqui nesse caso eu vou selecionar toda a coluna B. Ponto e vírgula. E o meu primeiro critério vai ser janeiro. Ponto e vírgula. E eu vou tirar a média da coluna E, que está aqui. Dessa forma. Enter.
Agora, se eu clicar e arrastar para baixo, eu consigo ter a média de vendas de cada um dos meses. Mas, de qualquer forma, a média geral é 400 mil. E assim a gente consegue ter várias análises no Excel, utilizando média e média C. Uma maneira super simples e prática de você ter análises aí na sua planilha do Excel. E para a gente fechar com chave de ouro, temos aqui soma, soma C e somar produto. A função soma a gente viu em algum lugar aí no começo do vídeo, mas ela nos ajuda a somar as coisas, somar números. Então, se a gente tiver um exemplo parecido com o anterior, e eu quiser saber o total vendido, eu posso usar a função igual soma para somar todos os valores de uma coluna específica, por exemplo. Deixa eu selecionar toda a coluna E, Enter, e aqui eu tenho o total vendido. Mas, do mesmo jeito que a função média C nos ajuda a especificar a média, soma C nos ajuda a especificar a soma. Eu não quero saber o total vendido, mas sim o total vendido por sedã, SUV, picape e carro hatch. Então eu queria especificar esse total dentro dessas categorias. Eu posso fazer isso. Igual soma C. Soma C. O critério for atendido. 1, 2. O intervalo do meu critério vai ser a coluna D, onde eu tenho todos os tipos aí de veículos. Ponto e vírgula. E o critério que eu vou usar é o tipo do veículo. Ponto e vírgula. E o intervalo de soma vai ser toda a coluna E. Simples assim. Enter. Olha que legal. Clico, seguro e arrasto para baixo. Então, além de eu ter o total vendido, eu também consigo saber o total vendido por categoria. E a categoria poderia ser qualquer outra coisa. Por exemplo, o mês também daria certo. Mas aqui eu usei o tipo. E a última função que a gente vai ver é o somar produto. A função somar produto é uma função muito útil para a gente utilizar, porque ela consegue fazer cálculos, mesmo que a sua planilha tenha informações faltantes. Então, basicamente, só para a gente entender aqui o que é o igual somar produto. O que é somar? É você somar alguma coisa, certo? Somar. Adição. E produto significa multiplicação. Multiplicar, multiplicação. Então, quando a gente tem somar produto, a gente está fazendo uma soma de multiplicações. Espera aí que na prática vai ficar bem fácil de entender. Nessa minha planilha fictícia, eu tenho data, mês, quantidade e valor unitário. Se eu perguntar para você qual é o valor total vendido, difícil saber, sabe por quê? Porque eu não tenho o valor total, basicamente. Eu tenho a quantidade e o valor unitário. Então aqui eu teria que fazer o quê? Ter uma nova coluna, que seria o total, que é o valor unitário vezes a quantidade, para me dar o valor total. E aí, a partir dessa coluna do valor total, eu somo todo mundo, e aí sim eu tenho o total. Mas, digamos que eu não possa fazer isso, não tenho essa informação, a função somar produto consegue me trazer esse valor. Por quê? Porque ela consegue, por exemplo, somar um produto. Então aqui a gente vai ter quantidade vezes o valor unitário, vai dar um resultado, certo? E aí vai pegar esse resultado e vai somar com o resultado na multiplicação de baixo. Depois fica de baixo, e assim por diante. E daí que vem o nome, somar produtos, somar multiplicações. Então, por exemplo, total vendido igual somar produto. 2 cliques, 1, 2. O somar produto funciona de forma super simples. Você só precisa selecionar a primeira coluna que você quer, por exemplo, quantidade, ponto e vírgula, e a segunda coluna, valor unitário. Acabou, simples assim. Enter. Aqui, ó, esse daqui é o valor total vendido, 88 mil. Ah, mas não sei não se está certo, hein? Então vamos verificar. Deixa eu adicionar umas colunas aqui, e eu vou te mostrar que isso aqui está certo. Eu vou adicionar uma coluna aqui chamada total. Enter. Igual, quantidade, vezes, unidade. Enter. 1, 2, pronto. Então aqui eu tenho o valor total, correto? Quantidade, vezes, preço unitário. Agora se eu usar igual soma, para somar toda essa última coluna, adivinha só o resultado que vai dar. O mesmo do anterior. Deixa eu até colocar isso aqui em moeda para ficar certinho. Pronto, ó. É o mesmo valor. Dessa forma a gente consegue ver que o somar produto, ele não precisa ter uma coluna específica da qual ele vai utilizar para fazer o cálculo. Porque é uma função muito inteligente no Excel e consegue, mesmo com informações faltantes, somar e saber, por exemplo, a soma de alguma coisa, mesmo que essa alguma coisa ainda não exista. Somar produto. Essas são as 30 funções do Excel que são muito importantes e que eu uso com frequência no meu dia a dia, para me ajudar na automatização de tarefas ou para qualquer outra coisa que seja, para resolver algum problema, para fazer alguma análise
Espero que elas também possam te ajudar agora. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida de vídeos, enfim, deixe aí nos comentários, beleza? Obrigado, pessoal. E todo dia tem vídeo novo, então eu te espero amanhã. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.